Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou Simone Gantuá, esse é o Direito Empresarial do Século XXI, um canal voltado para a advocacia do direito empresarial, mas também para advogados que estão preocupados em investir seu dinheirinho, em se preocupar em construir uma carreira sólida, uma carreira bem estruturada. Aqui é o seu lugar. Então eu já peço que de partida você dê o seu like, dê o seu joia, para a gente continuar produzindo um conteúdo legal e para que chegue uma notificação toda vez que o vídeo sair. Então ativa o sininho aqui para lembrar sempre você que toda quinta-feira ao meio-dia tem um conteúdo novo, vídeos curtinhos falando de assuntos que são importantes e assuntos que estão ligados ao direito empresarial, ao investimento e à sua carreira. Então vamos falar um pouquinho desse marco legal do câmbio, né? Esse novo marco legal do câmbio. Mas eu já queria adiantar para vocês que isso aqui é apenas um norte para te dar aqui, até porque a gente ainda tem muito que amadurecer a interpretação dessa lei, né? Ainda está por vir uma série de regulamentações do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional, porque a gente ainda está em vacácio legis. Essa lei ela vai ter uma vacácio de 1 ano. Então ela foi publicada ao apagar das luzes de 2021, mais precisamente no dia 30 de dezembro de 2021, e portanto a gente tem aí um longo percurso, longo não, né? Porque 1 ano para se adaptar às mudanças que ela traz e também a importância dessa lei não é algo que se faria rapidamente. Então essa vacácio ela é prudente, já que há algumas mudanças bastante interessantes nessa lei, no sistema que a gente tem hoje, no sistema que a gente vai começar a viver a partir do final do ano de 2022, quando essa lei entrar em pleno vigor. Pois bem, que lei é essa, né? 14.286 de 2021, novo marco legal. Ela é uma lei que vai revogar muitos dispositivos e vai mudar outros tantos em outras leis. Porque o nosso sistema monetário, nosso sistema financeiro, ele é uma interligação de leis e regulamentação, é um setor altamente regulamentado. Então, se você quer militar nessa área, ou se você vai fazer qualquer coisa envolvendo remessa de dinheiro, recebimento de dinheiro e quer atuar nessa área, ou precisa saber dessa área, porque você tem clientes que fazem esse leve trás de dinheiro, você precisa não só entender a Lei 14.286, mas você também precisa estudar e estar sempre em dia e acompanhando as regulamentações do Conselho Monetário Nacional e também do Banco Central. E digo mais, dependendo do tipo de remessa, do tipo de trabalho que você faz, como por exemplo, se você trabalhar com fusões e aquisições que muitas vezes envolvem remessas de dinheiro, eu também sugiro que você acompanhe com muita atenção as determinações também da CVM, né, da Comissão de Valores Mobiliários também. Então, feita essa pequena introdução, quero falar, esse vídeo é pequeno, esse vídeo é um vídeo objetivo, para a gente se ligar em algumas coisas que foram alteradas ou que são muito importantes nesse marco legal. A primeira coisa é que ela vai tratar não só do mercado de câmbio brasileiro, mas ele vai também tratar do capital brasileiro no exterior, também vai tratar do capital estrangeiro aqui no Brasil e também da obrigação de prestação de contas ao Banco Central em relação a essas questões. Essa é as razões desta lei, né? Lei 14.286. Agora você vai perguntar assim, para que serve a regulamentação do mercado de câmbios? Além, obviamente, dessa ideia pura e simples de dinheiro para lá e dinheiro para cá no mundo inteiro, de vários países entre si e de vários sujeitos estrangeiros e nacionais entre si, a gente está falando também de pessoas que trabalham com offshore, que têm contas no exterior, advogados que trabalham com investimento. Então, se você está nesse lugar, se você não necessariamente trabalha exclusivamente para pessoas que fazem essa remessa, mas isso também pode estar ligado a você mesmo, essa lei também pode te interessar. E essa lei ela vai ser dividida em duas partes. Ela vai trabalhar o mercado de câmbio especificamente e depois ela vai falar da ideia de capital estrangeiro e também da capital brasileiro no exterior e capital estrangeiro no país. E depois ela vai ter uma parte de disposições gerais, disposições transitórias e, por fim, as revogações, que são uma série de revogações que essa lei vai trazer. Então, assim, eu quero pontuar algumas coisas que eu achei muito interessante nessa lei, que eu acho que a gente precisa ficar ligado, porque isso vai mudar um pouco o panorama que a gente tem
da remessa de dinheiro, porque a gente hoje tem, isso eu acho que é importante dizer para vocês, a gente hoje tem alguns serviços que são oferecidos para investidor, que você consegue fazer remessa de valor, ter dinheiro fora e ter dinheiro no Brasil quase que ao mesmo tempo. E eu não vou citar nomes, que aqui a ideia aqui não é fazer jabá para ninguém, mas a gente já tem alguns sistemas que você deposita o dinheiro em real, você converte o dinheiro em dólar, você investe fora, você pode gastar fora o dinheiro que é produzido lá, quando você traz o dinheiro de volta em real, e é aí que você vai prestar contas desse dinheiro. Então, você já tem uma sistemática, eu acho que muito dessa lei tem um pouco a ver com preocupações em viabilizar mais essa circulação de riqueza e tornar o ambiente brasileiro um ambiente mais atraente para a vinda de capital e essa flexibilidade fazer com que as pessoas se sintam mais incentivadas a investir no Brasil. Então, a primeira coisa assim, que a lei me chamou a atenção logo de cara é que ela vai falar, olha, as operações de câmbio elas são livres, sem limitações de valor, mas elas estão sujeitas, obviamente, não poderia ser diferente, a regulamentações do Conselho Monetário Nacional e também do Banco Central. E ela também fala na livre, isso era uma coisa que já existia, a gente continua tendo, na livre taxa de câmbio, ou seja, cada um vai cobrar a sua taxa de câmbio, né, que a gente chama de câmbio flutuante, justamente para que o próprio mercado se autodetermine, se autorregulamente. Embora a gente saiba que o Ministro da Economia vai ter uma série de mecanismos para tentar segurar preço, né, compra, vende, para poder colocar e controlar melhor, né, o preço, o valor, né, das moedas estrangeiras em relação ao Brasil, mas esse câmbio, ele é um câmbio livre. Então, isso essencialmente não mudou. Uma outra coisa que é importante dizer, que já estava na lei anterior e continua falando, é que somente instituições autorizadas pelo Banco Central podem realizar a operação de câmbio. Ou seja, isso não é uma operação que eu e que você podemos fazer, exceto se a gente estiver falando de pessoas físicas até o limite de R$500. Perdão, de $500. Então, eu posso vender $500 para você e você pode vender até $500 para mim, desde que nós sejamos pessoas físicas, tá? Isso está também regulado na lei, vou te dizer até qual é a lei, que é a lei... Cadê? Eu anotei aqui para não esquecer. Que é a lei... É o artigo 19 da lei que vai dizer, ó, essa lei não se aplica à operação de compra e venda de moeda estrangeira até $500 ou equivalente em outra moeda, obviamente, porque a gente está falando de mercado de câmbio, não necessariamente só o mercado de câmbio brasileiro, desde que seja feito de forma eventual, ou seja, não seja profissional, entre pessoas físicas, ou seja, pessoa jurídica não entra nessa jogada. Uma outra coisa que eu acho que é importante falar é que essa lei ela vai tratar muito do que é capital estrangeiro no país, o que é capital brasileiro no exterior, e ele vai criar no artigo 8º, parágrafo único, equiparações de capital de residentes, capital de não residente, e vai criar algumas equivalências importantes para caracterizá-los como capital brasileiro no exterior e capital estrangeiro no país, e isso vai fazer com que, a partir de determinadas equiparações, o Estado brasileiro passa a ter controle. Então, existe uma preocupação dessa lei, eu acho também uma coisa que precisa ser marcada aqui, uma preocupação com a identificação dos sujeitos para tentar conter a utilização de dinheiros para fins terroristas e fins ilícitos, e também a questão da lavagem de dinheiro. Então, existe uma preocupação em que os sujeitos econômicos, né, os agentes econômicos que trabalhem com a operação de câmbio, que eles tenham a obrigação de reter informações, reter dados e oferecer e entregar esses dados às autoridades sempre que isso for solicitado, justamente para que haja um controle, obviamente respeitado o sigilo bancário, todas as garantias que a gente tem no sistema, mas se eventualmente isso for necessário, que a gente tenha como rastrear esse dinheiro, identificar os titulares dessas contas, desses valores, para que a gente possa coibir esse tipo de prática. Então, em várias situações, os agentes econômicos que são responsáveis pelo mercado de capitais, eles devem
sempre identificar e ter a responsabilidade, inclusive sofrer sanções, imposições de multas, sempre que eles desobedecerem essas regras. Então aqui eu destacaria isso. Uma outra questão também que eu acho que merece, falei que eu não queria que esse vídeo ficasse longo, a gente já está aqui com quase 15 minutos de vídeo, mas eu queria dizer para vocês também que duas coisas que eu acho importantes para a gente fechar esse vídeo aqui em relação a esse marco legal, é que a gente tem um dispositivo lá nas disposições gerais, que é o artigo 13, que vai falar sobre as hipóteses em que é permitida a estipulação de contratos estabelecendo pagamento em moeda estrangeira. E ele vai elencar, gente, um catatal de coisas. Ele vai falar de contratos e títulos referentes ao comércio exterior de bens e serviços, obrigações de devedor ou credor que não seja residente, exceto locação de imóveis situados no Brasil. Então ele vai trazer uma lista bem grande, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, porque tem duas aqui que são genéricas e mais amplas, mas que vão estabelecer situações. Então, toda vez que você for fazer um contrato e que você quer saber se você pode permitir a estipulação de pagamento em moeda estrangeira, obviamente de obrigações que sejam execuíveis aqui, você precisa olhar o artigo 3º dessa lei com muita atenção para ver se você se encaixa nessas hipóteses. Então, a gente não pode dizer categoricamente que não é possível estipular num contrato a obrigação de pagamento em dinheiro em moeda estrangeira, porque a gente pode ter isso sim, desde que você obedeça às regras estipuladas nesse artigo 3º, nesse artigo 13. Então, assim, eu não vou ficar aqui nesse vídeo lendo para você cada uma das hipóteses, mas eu estou te indicando aonde que está isso. Quero também colocar ainda, que eram os dois pontos que eu queria terminar aqui, que a gente está falando que se você... Aliás, eu falei que ia falar uma coisa, não quero falar duas. Segunda coisa que eu acho que é importante é que se você desobedece a essas regras de permissão, as obrigações são consideradas nulas por força normativa, tá? Tá nesse mesmo artigo 13, se eu não me engano, acho que é o parágrafo único desse dispositivo. E a gente tem também a possibilidade de ingresso em moeda em espécie, em dinheiro, em cash, saída, né, e entrada, realizados em até $10.000. Então, você pode ingressar no país com até $1.000, se você necessariamente ter que fazer uma remessa oficial e declarar e tudo mais. Então, você tem esse limite, se você tiver até $10.000 ou moeda equivalente de outro país, você pode entrar ou sair com esses $10.000 sem precisar dar satisfação, por assim dizer. E se você desobedecer essa regra e for pega, a consequência, gente, é o perdimento do dinheiro, tá? Tá lá no parágrafo 3º desse mesmo dispositivo, dessa mesma parte de disposições finais e transitórias. Agora, preste atenção, embora a gente tenha um rol das hipóteses que não podem ter o pagamento, que podem ter, né, o pagamento de obrigação execuível no Brasil em moeda estrangeira, a gente também vai ter um dispositivo genérico que veda essa possibilidade, mas a gente tem algumas exceções que estão lá no artigo 2º e 3º da lei 857 de 69, foram leis que foram inclusive alteradas, e também o artigo 6º da lei 8.880, inclusive que é a lei do plano real. Então a gente vai ter algumas regrinhas ali importantes que limitam e que excepcionam essa regra. Poderia falar aqui para vocês e fazer um vídeo enorme para vocês, mas isso aqui não é um vídeo para te dar e te colocar na cara do gol dessa área, porque é uma área de extrema e muita regulamentação. Então, eu não conseguiria trazer num vídeo de 10, 15 minutos todos os pormenores. O que eu quero te chamar a atenção são algumas coisas importantes que essa lei traz. E você, às vezes, até quando viaja, tem que saber dessa questão aqui dos $10.000, que você pode entrar e sair. E você pode ter problemas, inclusive perder seu rico dinheirinho na entrada aqui no Brasil ou na saída aqui do Brasil. E você não quer ter um inconveniente desse na hora que você está indo viajar com a sua família para se divertir. Então, com isso, eu termino esse vídeo. Eu agradeço a sua audiência. Peço o seu like, peço o seu joinha para a gente continuar produzindo um conteúdo legal e bacana aqui para você. E toda quinta-feira, ao meio-dia, um vídeo novo para você aqui no canal. Até a próxima. Tchau!